professores, diretores, vereadores mirins e alunos. Tá? Antes da gente começar a nossa sessão plenária, eu só queria falar para vocês que no dia 15, tá, vereadores mirins, todos aqui compareçam, por favor. A gente vai ter uma exposição nossa da casa, né, e vocês, como vereadores e representantes aqui também, devem participar, tragam seus pais, professores do colégio, diretora, você está convidada também. Então, a gente vai ter uma mega exposição no dia 15 de abril, às 20 horas e 30 minutos, aqui no Espaço Arte Carijó. Tá? Vai ter música clássica, vai ser um negócio bem bacana. Tá? E conto com a presença dos vereadores, os alunos, se quiserem participar também. Diretora, depois vou lhe entregar o convite, tá bom? Vereadores, tomem seus lugares, então, para a gente poder começar a sessão. Uma boa noite a todos. Declaro aberta a 18ª sessão ordinária do segundo período da 16ª Legislatura da Câmara Municipal de Paranaguá. Solicito ao primeiro secretário a leitura de um texto da Bíblia. Reitero meu cordial boa noite a todos. O texto bíblico está em Provérbios 8, 12. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. Por motivos técnicos, não houve tempo hábil para a confecção da última ata. Solicito ao primeiro secretário a leitura dos expedientes. Mensagem, senhor presidente, de número 016, assinada pelo excelentíssimo senhor prefeito. Anteprojeto de lei que altera a redação do artigo 2º da Lei Municipal número 3.347, de 17 de outubro de 2013, que dispõe sobre o parcelamento de débitos oriundos de contribuições previdenciárias devidas e não repassadas pela Câmara Municipal ao regime próprio de Previdência Social, Paranaguá Previdência.
Mensagem número 018, também assinada pelo excelentíssimo senhor prefeito. Anteprojeto de lei complementar que dispõe sobre a política municipal de saneamento básico. Cria o Conselho Municipal de Saneamento Básico e o Fundo Municipal de Saneamento Básico e dá outras providências. Mensagem de número 019, também assinada pelo excelentíssimo senhor prefeito. Que é um anteprojeto de lei complementar também, que altera dispositivo das leis complementares números 62 de 2007, Lei de Zoneamento de Uso e Ocupação de Solo, 066 também de 2007, Lei de Parcelamento do Solo Urbano sobre remembramento e condomínios horizontais no município de Paranaguá, 067 de 2007, que é o Código de Obras e Edificações do município de Paranaguá, 068 de 2007, que é o Código de Posturas do município de Paranaguá. Projeto de lei assinado pelo vereador Adriano Ramos, que cria o Conselho Municipal de Integração Portuária. Projeto de lei assinado pelo vereador Adriano Ramos, que cria o Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais. Projeto de lei assinado pelo vereador Adriano Ramos, que institui que o poder público municipal instale coletores de lixo no centro da cidade, em áreas de maior concentração comercial e em pontos estratégicos nos bairros. Requerimento, de acordo com o regimento interno assinado pelo vereador Arnaldo Maranhão, requer, após ouvido o plenário e aprovado, convidar as autoridades constituídas no município para uma audiência pública nesta casa com os responsáveis da área de segurança, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Civil Municipal, em nossa cidade, para debater o aumento considerável da criminalidade em nosso município. Como homens públicos, temos o dever de contribuir junto aos órgãos de segurança para encontrarmos soluções no combate à criminalidade. Tem um ofício, senhor presidente, expedido pela Secretaria Municipal de Educação e assinado pela professora e atual secretária municipal de Educação, professora Hilda Maria. Senhor presidente, vimos através desse solicitar a Vossa Excelência a sessão do plenário Antônio Camilo de Nascimento Júnior, da Câmara Municipal de Paranaguá, Palácio Carijó, para uma palestra Andragogia, Motivação, com assessoria pedagógica da senhora Laís Souza Berendes, que será realizado no dia 11/4 do ano corrente, às 19 horas, para as professoras da EJA, fase primeira, e professoras da EJA, fase segunda, da Rede Municipal de Ensino Estadual. O ofício também assinado pela secretária de Educação, já mencionada anteriormente, que vem através desse agradecer a Vossa Excelência a sessão das dependências do plenário desta Câmara Municipal para a realização de capacitação da educação infantil pela UFPR, formatura do Projovem Urbano e a palestra da EJA, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e Ensino Integral, que ocorreram no dia 28 de março do ano corrente, às 13 horas, das 13h30 às 22 horas. Um outro ofício assinado pelo diretor-geral da CESP Paraná, Secretaria de Segurança Pública, Lanes Randall Prats Marques. Cumprimentando respeitosamente, dirijo-me a Vossa Excelência no sentido de externar os meus agradecimentos ao vereador Jaci de Oliveira Moraes, mais conhecido como Jacizinho, bem como a todos os membros do Poder Legislativo de Paranaguá, pelo voto de louvor conferido durante minha passagem junto ao comando do 9º Batalhão de Polícia Militar. Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para expressar os meus votos de consideração e apreço. Resumo das indicações do dia. O vereador Adriano Ramos ao prefeito municipal, que solicita a indicação de climatização do mercado municipal do café, a presença de guardas municipais nas imediações da Igreja Matriz e Igreja do Rocio nos horários das principais missas, limpeza e roçada na Praça da Fé, no bairro do Rocio, limpeza dos cemitérios municipais Nossa Senhora do Carmo e de Alexandra e São Benedito, na Vila São Vicente, e a presença de um guarda municipal nesses locais, nos dias 3, 10 e 11 de maio. Atenção à escolha dos modelos de pontos de ônibus que serão adquiridos pelo município. Do vereador Adalberto Araújo ao prefeito municipal, que solicita rondas ostensivas
e a instalação de câmeras de monitoramento na pista de skate, recuperação de equipamentos públicos no aeroparque, instalação de grade na área do refeitório e a recuperação de câmeras de monitoramento avariadas pelos vândalos na escola Randolfo Arzua, construção de 3 redutores de velocidade na rua Júlio Grotti Elias, na Vila Divinéia, nas proximidades da Igreja Evangélica Quadrangular e o conjunto residencial Porto Cancún. Solicito também recuperação asfáltica na extensão da rua Júlio Grotti Elias, na Vila Divinéia. Pequena obra de drenagem e construção de boca de lobo na rua Júlio Grotti Elias, esquina com a rua Valdir da Silva Giglio, na Vila Divinéia. Solicito também mutirão de limpeza na Vila Divinéia, especialmente na extensão da rua Júlio Grotti Elias. Solicito também fiscalização, autuação e multa do proprietário do terreno baldio, localizado na rua Valdir da Graça Giglio, na Vila Divinéia, fundos do IPEC. Instalação de luminárias na rua Júlio Grotti Elias, esquina com a rua Valdir da Silva Giglio. Solicito também drenagem e asfaltamento da rua Nelson Miro Vernalha, na Vila Divinéia. O vereador Nagel solicita ao prefeito municipal o fornecimento de 60 manilhas de concreto de diâmetro de 0,60 para o canal da Tapera, distrito de Alexandra. Reperfilamento asfáltico da rua de Mader, no bairro Alvorada. O vereador Carlinhos da Ilha solicita ao prefeito municipal rever o organograma da balsa, que faz a travessia entre o continente e a ilha, priorizando o transporte, evitando assim a perda de alimentos perecíveis. Do sargento da Polícia Militar, o senhor Valdir Siqueira Polidoro, a esta Casa de Leis, indicado diretamente ao senhor presidente Marquinhos Roque. Senhor presidente, através da presente, a presente tem por finalidade que, junto a seus pares e demais autoridades, regimentar que uma quantia para aquisição de uma cadeira ortopédica para a portadora de necessidades especiais, Ana Lívia de Souza, filha de João Batista de Souza e Michele Costa de Souza, residentes no Jardim Iguaçu. A solicitação é feita no intuito de sensibilizar vosso coração cristão, bem como daqueles que o rodeiam, com o objetivo de adquirir a dita cadeira, pois o custo não é tão elevado, girando em torno de R$3.000. A menor, que é a beneficiada, se utiliza de uma cadeira ortopédica, mas que com o passar do tempo e com o desenvolvimento da criança surgiu a necessidade de substituição desse aparelho. Como a família da mesma não tem condição financeira para arcar com a compra desse objeto, é motivo maior pelo qual vimos, através deste ofício, apelar à vossa excelência. E demais, naturalmente. Certo de contar com a vossa atenção, antecipo o agradecimento e as bênçãos do Altíssimo. Tem aqui, senhor presidente, as fotos para quem os queira ver. Era o que tínhamos para o momento, senhor presidente. Solicito ao primeiro secretário chamar os vereadores inscritos, que terão até 6 minutos para falar, de acordo com o artigo 147 do regimento interno. Só de contas, não é isso? Sim. Eu gostaria de pedir a inversão. No plenário? No plenário. Em votação, pedido do vereador Valdir Leite para a inversão da pauta. Comunicar também aos vereadores que o artigo 207, nas sessões onde se devam discutir as contas do município, o expediente será reduzido para 30 minutos. Tá? Isso os oradores, que era 1 hora, ele é reduzido para 30 minutos. Vereador Valdir Leite. Aprovado. Ordem do dia. Em única discussão e votação, projeto de decreto legislativo 400/2014, que aprova as contas com ressalva do Poder Executivo Municipal referente ao exercício financeiro de 2005. Antes de abrir a discussão, gostaria se a Comissão de Finanças e Orçamentos gostaria Sim.
Senhor presidente, vereadores, apenas para reiterar um parecer que já é de conhecimento de todos os demais vereadores, onde a Comissão de Finanças e Orçamento, de maneira bem objetiva, senhor presidente, acompanha o parecer do Tribunal de Contas, dos técnicos do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, onde faço a leitura somente da conclusão. Face às considerações expostas, esta Comissão de Finanças e Orçamento, acompanha o parecer prévio dos membros da primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, sendo pela aprovação com ressalvas da prestação de contas do exercício de 2005, para o que oferece o projeto de decreto legislativo em anexo. Então, é desta forma, senhor presidente, só ratificando, a Comissão de Finanças e Orçamento entendeu que, pelo trabalho executado pelos técnicos do Tribunal de Contas, onde os mesmos, logicamente, se debruçaram em cima da parte documental e exararam um parecer também da aprovação com ressalvas, a nossa comissão fez a leitura e o embasamento das mesmas, do mesmo entendimento. Ok, senhor presidente? Muito obrigado. Em discussão ainda? De que forma será feita a votação? Isso é no painel é aberto. O painel é aberto. Então, eu quero discutir. Paranaguá toda sabe, e a Câmara de Vereadores também, da nossa postura em relação à administração José Baca Filho. Apontamos os erros, combatemos firmemente os desmandos e, acima de tudo, denunciamos nos órgãos judiciais. Confesso que fiquei surpreso e respeito o parecer do Tribunal de Contas do nosso Estado. Fiquei surpreso por verificar ao final dos trabalhos a regularidade, ou seja, a aprovação das contas com ressalvas. Me causou muita estranheza. Uma gestão que nós acompanhamos, eu sou funcionário público municipal, fui vereador da bancada de oposição ao ex-prefeito José Baca Filho. Esperava, sinceramente, que as contas fossem todas reprovadas. Essa o Tribunal de Contas entende e eu respeito o acompanhamento da Comissão de Finanças e Orçamento da Casa, que acompanhou somente o parecer do Tribunal de Contas, mas cabe às casas legislativas, mas cabe às câmaras municipais reformar o entendimento do Tribunal de Contas. Cabe acompanhar o Tribunal de Contas, nessa feita aqui de 2005, pela sua aprovação com ressalvas, mas também cabe a toda e qualquer Câmara um julgamento das contas, é o que está sendo feito essa noite, cabe alteração. Inclusive na defesa do próprio ex-prefeito, folha número 2, na defesa assinada pelo ex-prefeito José Baca, ele fala que foi observadas todas as garantias, ampla defesa, o contraditório, imparcialidade, mas ele também entende, e é normal, que o Legislativo pode afastar a decisão do Tribunal de Contas. Então, esse vereador, respeitando a comissão, respeitando a opinião de todos os vereadores aqui é um parlamento, eu sempre digo que não é a vontade de um vereador, não tem super-herói aqui nesse plenário, nem milagroso. Aqui é o parlamento. Se o parlamento, a maioria, entender que se mantém o parecer do Tribunal de Contas, eu respeitarei. Poderia usar meu programa na rádio amanhã para fazer demagogia, não o farei,
qualquer cidadão pode se estabelecer e crescer sem pisar nos outros. Votarei contra o parecer do Tribunal de Contas, porque entendo que tem que ser reprovadas as contas do ex-prefeito, todas. Mas respeito os meus companheiros, respeito a opinião da casa. Esse vereador vota contrário à decisão do Tribunal de Contas. Vota pela reprovação das contas do ex-prefeito José Baca Filho. Para discutir? Em discussão. Na verdade, eu quero justificar o meu voto, poderia fazer isso na hora da votação, mas quero fazê-lo na discussão. Nesse período, como muita gente fala, rede social, por aí, que eu fui secretário do ex-prefeito Baca por 8 anos, infelizmente não fui, apenas nos últimos 3 anos e 4 meses. Então, de 2005 a 2008, eu não ocupei cargos na administração municipal. Portanto, eu votarei favoravelmente pelo que acompanhei do processo do Tribunal de Contas, pelo que verifiquei. Assim como eu, a vereadora Sandra também no primeiro mandato não ocupou cargo, o vereador Valdir Leite também só no segundo mandato que ocupou cargo, e eu acho que também o vereador Ricardo foi vice nessa época, e secretário também. Mas com muita tranquilidade, né? O Tribunal de Contas é um órgão egrégio que tem feito inúmeros pareceres e até em alguns momentos a gente vê alguns radicalismos, como já aconteceu nessa casa com ex-presidentes que foram vítimas do radicalismo do Tribunal de Contas. Mas, nesse momento, eu tenho que acompanhar o Tribunal de Contas e votarei favoravelmente nesse primeiro mandato do ex-prefeito Baca. Vereadora Sandra Neves. Que o vereador Márcio Costa, eu ocupei sim, em 2006, por uns 7 meses, se não me engano, eu fui diretora da arrecadação do município, e em 2009 eu também fui superintendente da arrecadação tributária. Então, 2005 não ocupei nenhum cargo, mas posteriormente ocupei sim. E voto a favor, vou acompanhar o Tribunal de Contas também. Tá? Em discussão, vereador. Senhor presidente, eu participei no ano passado da Comissão de Finanças e Orçamento. E eu entendo o quanto sério é a manifestação de um tribunal quando aprova ou não aprova uma conta de um cidadão que esteve na frente de uma cidade do tamanho de Paranaguá. E eu, como os meus pares da comissão, preferiram acompanhar o egrégio Tribunal de Contas do Estado por conta de que este estudou e reestudou e solicitou documentos ao ex-prefeito. Eu só faço uma ressalva de que esta aprovação de contas com ressalva pelo egrégio Tribunal de Contas do Estado se refere não às contas todas do prefeito José Baca Filho, somente às contas do ano de 2005, certo? Então, é importante observar isso, porque às vezes a própria cidade ou alguém pode se manifestar contrário, quando um prefeito assume o mandato de outro prefeito e tem aquela primeira experiência enquanto administrador, e por conta disso também recebe todos os problemas da antiga gestão e tem que resolver todas as questões próprias, públicas e administrativas que existem. Então, por conta disso, senhor presidente, foi o meu voto e eu votei pela aprovação desse encaminhamento do egrégio Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Em discussão ainda? Em discussão. Senhor presidente, temos aqui um protocolo, número 2757 de 2013, encaminhando aqui uma tratativa que diz o seguinte: trata o presente protocolo de parecer prévio emitido pelo egrégio Tribunal de Contas do Estado do Paraná,
que deu pela regularidade, com ressalva das contas apresentadas pelo ex-prefeito José Baca Filho, referente ao exercício de 2005. Assim sendo, não fugindo do que tratamos, eu acompanho, na realidade, o parecer do Egrégio Tribunal de Contas. Na verdade, eu fiz parte do governo de José Baca Filho, em 2005, como administrador regional do Valadares. Senti na pele a dificuldade do início da sua administração, mas não foi por isso que deixamos de realizar no Valadares muitas ações. Difícil foi, mas o que prevaleceu na época, senhor presidente, foi a boa vontade, o bom senso, a vontade política do agente público, e lá estivemos, realizamos muitas ações. Falo isso porque hoje você vai no Valadares, você vê muitas marcas da administração de 2005 a 2007, onde eu participei como administrador regional. E eu cito lá no Valadares, senhor presidente, demais vereadores, plateia que aqui nos acompanham, eu tenho uma marca muito significante no Valadares, que foi uma das primeiras ações que realizamos no Valadares, que foi o projeto Leve-me à Escola. Esse projeto, nós, quando assumi a administração, no Valadares nós tínhamos lá 12 famílias que tinham crianças deficientes, e através da boa vontade política, nós conseguimos levar para o Valadares esse projeto. E hoje essas crianças que eram pegas aqui no mercado municipal, esse transporte se estende ao 7 de setembro, ao Itiberê, bem como a reativação da fábrica de broquete que realizamos. Portanto, o meu voto é favorável, sim, pela aprovação da conta. Em discussão, hein? Em discussão. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, na esteira que o vereador Maranhão comentou em sua fala, eu penso que a população de Paranaguá e os meus colegas também sabem das divergências que temos com o ex-gestor da nossa cidade. A população também, ou alguma parte dela, também sabe que o ex-prefeito José Baca Filho certamente será nosso adversário nas próximas eleições para a Câmara Federal. Embora todos saibam que o julgamento, se de um lado o julgamento feito das contas municipais pelo Tribunal de Contas é um julgamento técnico, também, como ressaltou o vereador Maranhão, o julgamento nesta casa, além de ser pautado também pela técnica, é também um julgamento político. Normalmente é muito mais político do que técnico. Então eu me sentiria bastante à vontade em politicamente, e talvez até para causar algum tipo de embaraço para o ex-prefeito, poderia tranquilamente votar pela reprovação deste parecer que recomenda a aprovação das contas com ressalva. Entretanto, eu devo dizer com bastante tranquilidade, com a tranquilidade de quem tem sido coerente ao longo desses 1 ano e 4 meses de mandato, senhor presidente, de que, em vista da defesa apresentada pelo ex-prefeito, das ponderações feitas em relação a estas ressalvas, e principalmente pelo detalhamento técnico, pelo julgamento técnico destas contas do município de Paranaguá do ano de 2005, e é importante fazer essa ressalva, são as contas do ano de 2005. Em função desta análise, eu me sinto bastante à vontade em já, desde agora, manifestar
ou justificar o meu voto por acompanhar o parecer do Tribunal de Contas com relação à aprovação com ressalvas. Então, eu vou acompanhar o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento da Casa e, principalmente, acompanhar o acórdão, a decisão, o parecer do Tribunal de Contas do município pela aprovação das contas com as ressalvas. Então, aqueles itens que foram detectados como irregulares, eles estão aqui ressaltados. Esses itens estão aqui e vai caber também ao prefeito, na sequência dos trabalhos, se justificar e procurar resolver estas pendências. Então, a mim, repito, com a absoluta tranquilidade e transparência com a qual eu procuro me dedicar neste mandato, e apesar das diferenças que tenho em relação à figura política do prefeito, do ex-prefeito José Baca Filho, as divergências políticas que tenho com ele, eu votarei com tranquilidade, senhor presidente, pela aprovação das contas com essas ressalvas. Mais alguém em discussão? Sim, vereador. Fique registrado na casa que outras contas virão, né? Essa é somente de 2005, e ouvi muito aqui como garantia do voto, como defesa do voto, que está acompanhando o parecer do Tribunal de Contas. Eu serei o vereador que vou votar contra o parecer do Tribunal de Contas, mas ouvi muito que estou acompanhando o Tribunal de Contas. Só ficar registrado na casa esse detalhe, presidente. Em discussão, vereador? Frente, uma reprovada, e aí? Alô. Oh, desculpa. Tá ligado aqui, ó. O Zeca gosta da minha voz, presidente. Apaixonado. Opa, desculpa. Obrigado, Zeca. Senhor presidente, não é... Antes de mais nada, de eu poder justificar o meu voto, eu só gostaria de reafirmar, como o vereador Arnaldo Maranhão colocou, o vereador Jacizinho, que as contas de 2005, do primeiro ano do ex-prefeito Baca. Então, senhor presidente, todos nós sabemos que o seu pai, né, o prefeito Mário Roque, pegou uma cidade destruída, né, com uma estimativa aí de 150 milhões, né, de dívidas. Algumas questões do prefeito Baca que eu sou totalmente contra, em relação à empresa Calhagas de Paranaguá, que faz o que quer na cidade, inclusive o prefeito deu de presente na sua saída. Senhor presidente, eu gostaria que Vossa Excelência, a discussão é sobre o parecer do Tribunal de Contas. Eu vou chegar lá, presidente. Então, por gentileza, que Vossa Excelência siga o regimento, presidente. Eu vou chegar lá, presidente. Não está seguindo o regimento. Então, todos nós sabemos, né, senhor presidente, esse presente que foi dado, né, esse aumento programado até 2015 de 10%, mais os índices de inflação. Recentemente eu fui o relator do transporte coletivo da aviação Rossio, identifiquei, senhor presidente, com maior tranquilidade posso falar, uma licitação direcionada para a empresa de aviação Rossio, para ficar mais 15 anos, podendo prorrogar para mais 15, ou seja, mais 30 anos nós vamos sofrer com essa empresa, Indepar, enfim, senhor presidente. Então, um atraso que nós sofremos em 8 anos na presença do ex-prefeito Baca Filho. Mas, senhor presidente, eu estou nessa casa aqui não para votar hoje uma votação política, mas sim uma votação técnica. Eu quero dizer o porquê. Eu também sou adversário político do ex-prefeito José Baca Filho. Eu posso afirmar, senhor presidente, que eu fui perseguido em um determinado momento pelo ex-prefeito José Baca Filho, posso dizer isso. Então, se existisse vingança hoje no meu coração, eu poderia realmente hoje voltar, né, fazer uma votação política, mas eu preciso, senhor presidente, eu não posso chegar na minha casa e dormir e pensar que eu estou prejudicando algo que o Tribunal de Contas julgou e deu esse parecer favorável com as ressalvas. Então, senhor presidente, hoje eu vou acompanhar o Tribunal de Contas, né, nesse parecer, mas eu acredito que futuramente, porque nós sabemos, é impossível
com 150 milhões, não vir uma conta que seja reprovada. Eu acredito que venha contas reprovadas. E também quero deixar muito claro que eu vou sempre acompanhar o Tribunal de Contas. E foi muito bem falado por outros vereadores aqui em acompanhar o Tribunal de Contas. Eu acho que foi isso que o vereador Marião quis colocar. E eu espero que esse discurso de demais vereadores que vão acompanhar o Tribunal de Contas, quando as contas virem reprovadas, também acompanhem o Tribunal de Contas. Senão, não seria incoerência. Então, senhor presidente, hoje eu acompanho, até falei com outros vereadores hoje, perguntaram a minha posição vai ser sempre essa, acompanhar o Tribunal de Contas, porque eles são especialistas para poder dizer um sim das contas ou não. Obrigado, senhor presidente. Em votação. Valdir Leite, vereador Ricardo. Vereador Adriano Ramos. Está mantido o parecer do Tribunal de Contas. Está no painel, vereador Marquinhos, vereador Arnaldo Maranhão. O presidente está de marcação comigo, pelo jeito. Essa é a barbaridade. Cada sessão o presidente escolhe um. Cristo. Requerimento a serem votados. Em discussão, o requerimento da Secretaria Municipal de Educação, protocolo 714 de 2014, solicitando a sessão do plenário no dia 11/4/2004, às 19 horas, para a palestra Andragogia e Motivação com a assessora pedagógica, a senhora Souza Brehendes. É isso? Em discussão? Em discussão, presidente. É válida, mas eu acredito que essa casa, que é comandada por Vossa Excelência, tem que pôr ordem na casa. Vem um ofício para ser votado para daqui 3 dias, o evento. Acho que tem um pouquinho mais de consideração com a casa, a organização com os funcionários. Sei que Vossa Excelência também prima pela qualidade do serviço. Vem para a Câmara para votar hoje. Nós estamos limitando já, vereador, só para... Nós estamos limitando o número de sessões, que nós vamos ceder o auditório já e para todos os vereadores já terão um cronograma já e será primordialmente para o serviço público, as secretarias, para a prefeitura e algum outro órgão. Agora, e será
4 vezes ao mês. Então, nós vamos colocar um Limitar, limite. né, presidente? Limitar. Eu me abstenho dessa votação aqui, porque vota hoje para usar já na sexta-feira. Tem que ter um cronograma na casa. Me abstenho. Em discussão. A questão é uma, presidente. Até para deixar aqui todos os vereadores sabendo, os servidores que estão vindo atender, eles começaram a receber hora extra já? Alguns têm função, né, vereador? A função gratificada. Então... Mas a função é 8 horas. Né? Pois é, tem uma função, alguns ficam além, mas é compensado. Então tá bom, presidente. Em discussão mesmo. Eu vendo aqui o requerimento, o que eu fico curioso é para saber por que não. Eu acho que aqui a Câmara, a Casa do Povo, de todo mundo que tem direito de usar, sempre que necessário. Mas por que a Secretaria da Educação, tendo um auditório em boas condições ali na biblioteca, ela não usa o seu próprio auditório, ao invés de usar a Câmara? Então, daí acaba poupando os funcionários da educação e sobrecarregando os funcionários da Câmara. É isso que causa uma certa estranheza, na verdade, né? Sendo assim, eu também irei me abster de votar essa matéria, senhor presidente. Alguém poderia pôr um requerimento para que a gente não envolva em discussão, para ver se não empresta mais o plenário, pronto? Alguém colocar, então não tem mais discussão. Não, presidente. Eu acho que é isso, aí já não se preocupa mais. Não, é que... olha, pronto, põe em votação aqui, não emprestamos mais o plenário para ninguém. Não, pronto, mas... aí nós não vamos ter mais problema nenhum. Não, senhor presidente, mas a questão é que não pode radicalizar. A estranheza é quando é uma entidade que não tem plenário, que não tem local, nada mais justo do que a Câmara fazer sua parte e emprestar. Acho que seria justo. Agora, para quem já tem, eu acho que se torna, estão tirando tirando a responsabilidade dos seus funcionários, ficar até mais tarde, e acabam jogando para a Câmara isso, né? Então, eu acho que não quer radicalizar, eu acho que é ruim, né? Porque o equilíbrio sempre está no meio, nunca está nas extremidades, né? Por isso que o plenário é soberano, né? Se o plenário achar que não deve emprestar, não vamos emprestar. Então, mas aí, eu mesmo não irei apresentar esse requerimento de cancelar todas as sessões de plenário. Não tem uma discussão, né? Senhor presidente. Em discussão, vereador. Para discutir. Mas eu já votei, né? Desculpe. Já votou? Então não tem discussão. Só uma observação que eu ia fazer. Senhor presidente, também, discutir, então, eu penso que, em discussão, vindo da nova secretária, a professora Hilda, eu acredito que, certamente, o espaço que lhe permite lá, pode ser pequeno a se fazer um encaminhamento tão grande, né? Então, também penso dessa forma. Mas vindo da Secretaria de Educação, eu vou votar favorável. Em votação? Senhor presidente, antes de votar, eu gostaria de tirar uma dúvida, até para que eu não possa votar, nem mesmo me abster, do que eu não sei. E eu até perdoe a minha ignorância, mas eu tenho que ser sincero, o que seria ser uma palestra sobre andragogia? Eu também queria saber. Andragogia. Isso aqui é de motivação, né? Aí que eu não vou me abster. Daí uma tarefa... Aqui a palestra é motivação, a andragogia... Daí uma tarefa do vereador. Não posso votar o que eu não sei? Eu sou advogado Adalberto, no Facebook, já foi no Google, né? Hoje, graças ao Google, não tem mais vereador burro. Então, andragogia é a arte ou ciência de orientar, e quando eu falo burro, eu me refiro a mim mesmo. É a arte ou ciência de orientar adultos a aprender, segundo a definição criada por Malcolm, não sei o quê. Nem lembro. É um sobrenome muito complicado, tem mais consoante do que vogal, então me perdoe. Vereador Adalberto, vereador Márcio Costa, vereador Ricardo e vereador Valdir Leite. Vereador Ricardo. Meu voto. Eu vou me abster desse voto, senhor presidente. Eu acho que é a 15ª, 18ª vez que nós discutimos sessão do plenário. Eu acho que está na hora
Vossa Excelência... Por isso que nós vamos limitar. Eu pedi para o vereador Edu, que é o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Casa, sentar com Vossa Excelência e o pessoal da mesa e o pessoal do financeiro da Casa, para saber, dos recursos humanos, para saber o que estava acontecendo com relação às reclamações de hora extra, não sei o que, de funcionário. Então, eu não vou aqui discutir no plenário essa questão. Pedi para o vereador Edu fazer. Né? Então, senhor presidente, vou me abster desse voto, porque eu não vou mais discutir essas questões aqui no plenário, que fica até chato para nós. Está discutindo toda hora aqui. Não faz um requerimento, não emprestamos para ninguém, ninguém se incomoda mais, né? Não tem mais discussão, pronto. Pronto. Olha. Que é muito fácil. Resolvam. Vamos resolver nós, então, pronto. Coloca para votar, não empresta. Ou empresta, pronto. Ou limita. Entendeu? Vereador Adalberto. Vou fazer o requerimento. Quero justificar o voto, senhor presidente. Eu vou votar favoravelmente, até porque eu penso que 3 dias ou mais não fará diferença na questão da organização. Concordo com relação à carga horária dos funcionários da casa, isso tem que ser revisto mesmo. E com relação ao auditório lá da Biblioteca Pública Municipal, ele está em estado precário, né? Quem esteve lá na última sexta-feira, com o governador Requião, viu que tem até goteira lá. Ex-governador. Então, é complicado. Goteira. Sexta-feira houve o encontro do PMDB sobre a candidatura própria, senhor vereador. Não se faça de... Não dá... Só um pouquinho, vereador, só para esclarecer. Não do diretório PMDB, estadual. Uma reunião do... Eu falei diretório? O senhor falou do PMDB. Do PMDB. Então, não é do diretório. Então, não é uma reunião oficial, é do Requião. Encontro do Requião. Ah, tá. Bom, então, continuando antes de ser onde eu estava, antes de ser abruptamente interrompido, senhor presidente. Mas, olha, eu gosto do seu paliviado, sabe? Senhor, eu anoto aqui tudo que o senhor fala, eu anoto para... Eu vou treinando em casa depois. Mas fale. Então, senhor presidente, eu vou votar favoravelmente em função disso. Não se sabe exatamente o número de participantes, as condições da biblioteca estão realmente lamentáveis e eu acho que a Câmara pode sim ceder, ainda mais por uma finalidade nobre na área da educação. Aprovado. Em discussão, o requerimento do vereador Arnaldo Maranhão, protocolo 759/2014, convidando as autoridades constituídas no município para audiência pública com os responsáveis da área de segurança. Em discussão. Presidente, na sessão anterior, ao usar a tribuna, falamos do clima de insegurança que vive a nossa cidade. Acontecimentos trágicos jamais vistos em nosso município. Assaltos, sequestros, cavalo louco, né, que rouba a carteira, estudantes saindo das escolas, voltando para casa, faca no pescoço, levando boné, tênis, dinheiro, celular, se repetindo quase que diariamente na nossa cidade. Então, se faz necessário, e eu peço o entendimento e aprovação de todos os vereadores dessa casa, que nós possamos fazer uma mesa redonda nessa casa, uma audiência pública, para ouvir as autoridades da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Guarda Civil Municipal, para ver no que podemos colaborar. Não podemos querer tapar o sol com a peneira. Existem muitos acontecimentos que têm deixado as famílias de bem da nossa cidade preocupadas. Paranaguá não é mais a mesma. A cidade cresceu, a cidade evoluiu, o porto tem batido recordes, e atrás desses recordes vem a questão dos turistas indesejáveis, né, que são esses que vêm para Paranaguá assaltar, roubar, porque é uma cidade portuária, infelizmente. Então, dizer aqui à casa dessa possibilidade de trazermos aqui o comandante do 9º Batalhão, o delegado da Polícia Civil e representantes da Guarda Civil Municipal, o Cícero, bem como, nessa mesma evento, presidente, se Vossa Excelência assim o entender, e a mesa dessa casa, que também se seja extensivo o convite a algumas entidades, órgãos de classe, como a CIAP, o MAMP, Conselho Municipal de Segurança, a própria APA, que pode ajudar, para que nós possamos ver no que podemos colaborar. Paranaguá realmente vem vivendo dias de intranquilidade e insegurança. Não é uma mesa para críticas, muito pelo contrário,
é um evento para juntos ver no que podemos contribuir. Em discussão ainda. Vou votar favoravelmente esse requerimento do vereador Maranhão, mas antes, senhor presidente, eu gostaria que no meu pronunciamento da semana passada, eu pedi à mesa desta casa que se pronunciasse quanto à vinda do Cícero e a secretária, principalmente da assistência social, com relação às casas-lares, com a questão da guarda municipal. Podia ser feito um requerimento para que, né? Você quer que eu faça? Então, eu para requeri requerimento. verbalmente e Vossa Excelência falaram que ia fazer, então... eles Pode estão fazer o no requerimento para a gente votar e fica oficializado, né? A vinda dele. Ele vem na comissão, não quero que venha nem falar aqui, não. Em votação? Vereador Adalberto e vereador Edu. Aprovado. Arnaldo Maranhão, que é o nosso presidente da Comissão de Assuntos Portuários, para fazer oficialmente o pedido dos requerimentos, principalmente das liberações ambientais do IAP, das licença prévia, das questões relacionadas aos pátios, né, e estacionamento de caminhões e principalmente também os pátios de contêineres também, senhor presidente. Obrigado. Para o município também, vereador. Não, é que na reunião do IAP, na última reunião que nós tivemos no Porto, o representante do IAP, o Círios, falou que tinha 6 ou 7, né, vereador? Para pátio de contêineres e para liberação de pátio de caminhões também, né, na zona já aprovada. Então, eu queria saber quem são as empresas, quem são os interessados. Ok. Inclusive tem a licença prévia já do Porto do Bucuí. Do Imbucuí já está requerido, se eu não me engano, não aprovada. Também, por Vossa Excelência, pode incluir também, vereador, por favor. Ok. Ok, vereador. Ok, obrigado. Vereador Ricardo, até para não fugir, não me intrometer na comissão da qual não faço parte, mas a título de sugestão, não seria interessante também, então, nesse requerimento, fazer um convite para que o seu representante do IAP viesse até essa casa? Está de férias. Sim, mas vai voltar, né? Depois que ele voltar, sim. A título de sugestão. Até porque naquele dia, da nossa apresentação que teve do COIT, que eu estava viajando, cheguei atrasado, eu pedi para o COIT porque teve aquelas divergências da questão da compensação em dobro, principalmente na área da limitação até o Guaraguaçu, né, do Porto Seguro até o Guaraguaçu, que é o Parque do Palmito ali para diante. Então, que ele venha explicar o que seria, na realidade, essa questão. Que há controvérsia da questão do município, que também falou que não tem, para ele não tem problema, pode ser em qualquer lugar, né? Ok. Só para título de informação, o vereador Edu, o vereador também Adalberto, né, quanto à questão levantada na última sessão sobre a contratação da empresa, o pedido à prefeitura, eu já falei que já tinha sido contratada, mas está em tramitação, né, esse processo para a contratação, para ver como anda, para fazer esse levantamento, e ainda não foi definido, ainda está em tramitação, e mais ou menos R$ 1.800 vai custar isso. Eu, no começo do meu mandato, eu também tentei fazer uma parceria com a prefeitura para que pudesse ser feito a jardinagem aqui, até para economizar, né, jardinagem da Câmara. Uma parceria, mas, né, houve
questionamento que nós temos orçamento próprio, não poderia, até o vereador Ricardo discutimos a respeito disso, então só para título de informação, tem um parecer do nosso jurídico, né, dizendo que nós... Eu vim fazer de bom grado, porque quando eu fiz oficialmente isso lá atrás, nem o Aranha, nem o próprio Wanderson, não sei quem, não quiseram fazer. Então, é só para título de esclarecimento, os vereadores não tinham informação total. Então, está em tramitação para contratação, mais ou menos R$ 1.800, tá? E tem o parecer nosso jurídico também, por nós termos orçamentos, né, próprio, e não é R$1 milhão, não. Tá? Fica a sugestão desse vereador que R$ 1.800 é dinheiro público e é tão importante como se fosse uma quantia maior. Fica a sugestão desse vereador, já que não foi ainda contratado ou não foi finalizado o procedimento, que se analise com mais carinho, senhor presidente, e possa se avaliar essa possibilidade de requisitar que o engenheiro da prefeitura promova esse trabalho. Foi requisitado, foi feito, foi feito, todo esse trâmite foi feito. Isso culminou nessa tramitação agora para a contratação. A vereadora Sandra foi secretária dos Recursos Humanos e no tempo que eu fui, o setor de segurança do trabalho era afeto à nossa secretaria, primeiro a administração, depois recursos humanos. E eles já fazem o levantamento de quem deve receber a insalubridade e a periculosidade. Então, veja, são 4.200 funcionários, só isso deve dar um montante de pelo menos 800 ou 1.000 funcionários requerendo, fora outras situações que tem que cuidar de todos os próprios da prefeitura, dos postos de saúde, das escolas, onde há obra do município, para ver se quem está trabalhando lá, tanto de terceirizada como do município, estão usando os EPIs. Cuidam ainda do pessoal da limpeza pública, do meio ambiente, dos serviços urbanos. Então, eles estão assoberbados de trabalho. É o engenheiro Wanderson, o Aranha e mais 2 técnicos de segurança do trabalho, 2 ou 3. São 5 pessoas para cuidar dessas 1.000 e tantas pessoas. Então, por isso eu vejo... E muitas vezes a gente pedia coisas novas e eles não davam conta, porque estão assoberbados, de fato. Então, eu concordo com Vossa Excelência está completamente cheio de razão, porque R$ 1.800 para resolver o problema dos nossos servidores é praticamente nada, porque nossos servidores são 60 servidores e merecem o nosso respeito. R$ 1.800 é o respeito que nós devemos aos nossos servidores. Ok. Solicito ao primeiro secretário chamar os vereadores inscritos, que terão até 6 minutos para falar, de acordo com o artigo 147 do Regimento Interno. Para fazer uso da palavra, eu convido o vereador Márcio Costa. Permissão, vereador. Bem, eu quero justificar, eu raramente, nesse mandato, acho que não falei sentado nenhuma vez. Peço a palavra, eu falei, peço a palavra, presidente, e permissão para falar sentado. Eu estou meio ruim, então. Não, eu sei que é que o microfone, muita microfonia, atrapalha. Qual a palavra? Enfim, eu quero justificar esse ano todo, o ano passado, esse ano, eu não usei esse artifício de falar sentado em virtude da saúde, que sempre foi muito boa, mas recentemente, há uma semana, fiz uma cirurgia do fêmur, até para acalmar os amigos da gente, que estão em casa nos assistindo, não foi nada grave, apenas no fêmur, já estou bem recuperado, eu penso que em uma semana vou poder estar caminhando normalmente. Vem uma corrida grande aí pela frente, eu tive que me preparar para estar com a saúde 100% e caminhar pelas ruas da nossa Paranaguá, como sempre fiz, de casa em casa, de porta em porta, conversando com as pessoas, sabendo as dificuldades da nossa Paranaguá. E, graças a Deus, tudo correu na melhor maneira possível. Mas o grande assunto que me traz hoje, mais uma vez, o Jornal dos Bairros acaba pautando o nosso trabalho nessa casa. Eu estava lá embaixo agora e lendo a última notícia, a questão da ALL, né? As nossas passagens de nível, a margem dos trilhos, que o mato já está grande novamente, a gente não vê uma preocupação da ALL em resolver isso rapidamente. As manobras na Coronel Santa Rita, as manobras na Roque Vernalha, que continuam sufocando aquele trânsito. Já existe um ofício meu com uma resposta até positiva da ALL, e eu já encaminhei para a secretária Rita Abbe. Já houve uma reunião, inclusive o vereador Valdir Leite esteve lá presente,
quanto ao alargamento da passagem de nível da Roque Vernalha. Esses dias aconteceu mais uma morte fatal naquela região. Uma senhora foi atropelada e morta a semana passada por um caminhão. Eu acredito que se esse caminhão não estivesse na Roque Vernalha, talvez não tivesse acontecido mais essa morte. Então, não é coisa de louco, não é nenhum absurdo, é só asfaltar mais 15 ou 20 metros da passagem de nível ali da Roque Vernalha, no sentido de quem vai para a Vila Santa Maria, na lateral do material de construção no Garoto, que já vai ser o suficiente para que aqueles caminhões que vêm da Multitrans ou das empresas daquela região possam fazer a volta e seguir pela BR-277 sem precisar entrar na Roque Vernalha. Só aí nós vamos tirar todos os caminhões praticamente daquela região, diminuindo o fluxo de caminhão, vamos ter apenas veículos leves. Então, eu tenho essa reivindicação, eu peço que a secretária Rita Abbe, em conjunto com os órgãos competentes, com o secretário de Segurança, com a ALL, o mais breve possível. Tome uma providência quanto a isso. Não adianta a gente ficar pensando em viaduto por cima, trincheira por baixo, em enfeitar, não vai ter. Não vai se fazer nada. Nós temos que fazer o que é possível, o que é rápido e que é menos oneroso e que vai se resolver. Se a ALL disse que já é possível fazer esse alargamento da passagem de nível, basta a prefeitura tomar providência e fazer o mais breve possível. E são vidas, são pessoas que estão ali correndo risco todos os dias, ciclistas principalmente, estudantes que passam por ali no caminho da escola e trabalhadores. Então merece o nosso respeito e eu peço o clamor da Secretaria de Planejamento o mais breve possível com essa situação. Outra questão, quero reiterar a questão das ruas do Jardim Iguaçu, Jardim Figueira, Vila Guarani, Portuária, Jardim Paraná, Jardim Esperança, Vale do Sol, Vila Garcia. Todas essas ruas estão precisando de reparos urgentemente. Onde já há asfalto, o asfalto está esburacado e precisam de operação tapa-buraco ou novo antipó para recuperar esses trechos. E onde não há asfalto, que as pessoas transitam sobre a lama, que se faça o mais breve possível um patrulhamento para poder ou passar o cascalhamento ou ainda ensaibramento. Enquanto não dá para fazer asfalto, mas nós temos que melhorar a condição de vida dessas pessoas que têm sofrido muito. Esses dias ainda na Vila Garcia, tinha uma imagem aí a semana passada, houve uma chuva torrencial e nós vimos inúmeras pessoas transitando numa área alagada, né? O vereador Marcos, presidente dessa casa, mora naquela região e sabe da dificuldade que aquelas pessoas passam. O manilhamento nas laterais das ruas começaram e não foram concluídos, então que esse manilhamento seja feito o mais breve possível para que aquelas pessoas tenham sua condição de vida respeitada. E uma coisa que tem me deixado extremamente preocupado e que não se resolve, não se dá jeito, é a questão da Andali, aquela bendita daquela balança na rua Joaquim Tigre, que não se resolve, não se toma um jeito naquilo ali, continua aquela balança no meio da rua, usando um próprio municipal, e os demais trechos alguns trechos de ruas que as empresas estão ocupando e que também não se resolve. Isso tudo tem que resolver o mais breve possível, porque a população tem reclamado e tem encontrado nas ruas e pedido uma providência quanto a isso. E essa casa não pode ficar conivente com essa situação. Obrigado, presidente. Convido o próximo orador a ocupar a tribuna, o vereador Carlinhos da Ilha. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador. Senhores vereadores, vereadoras, plateia que nos prestigiam, senhores jornalistas, internautas que nos acompanham, meu boa noite a todos. Senhor presidente, temos aqui uma manchete do blog da dinâmica jornalista Luciane Chiarelli, do dia 28 de março, a qual encontra-se nos prestigiando, que diz o seguinte:
prefeito e deputado Artagão Júnior pedem a governador agilidade na liberação de recursos. Elas foram destacadas as principais demandas do município, que seriam a delegacia cidadã, aquário, melhoria na Ilha do Mel e o centro da juventude de nossa cidade. Vejo, como sempre, bastante interessante a matéria em si. A Luciane Chiarelli sempre coloca a sua matéria de uma forma bastante construtiva e sempre acompanho. Vejo o esforço do prefeito municipal estar buscando o melhor para o nosso município. Enfim, está fazendo a sua parte. E aqui fica uma pergunta que não me deixa calar ao senhor governador do estado do Paraná, Beto Richa. Como fica a Ilha dos Valadares? Por que cito Ilha dos Valadares? Ilha dos Valadares hoje é uma cidade dentro de outra cidade. Valadares hoje, sendo bem conservador, temos lá 25 mil habitantes, com uma população realmente que supera mais de 260 municípios no estado do Paraná. Estamos aí falando em questão de Valadares, estamos vendo aí findando mais um governo do estado do Paraná, temos aí mais uma eleição chegando às nossas portas, e na sua eleição em 2010, seus aliados que moram na Ilha dos Valadares saíram com abaixo-assinado, estiveram na Praça Cira Balém ali por várias semanas, colocando como bandeira de campanha o mini hospital no Valadares. Acabou a eleição municipal, a eleição estadual e, consequentemente, o requerimento, abaixo-assinado, que tinha como bandeira o mini hospital, desapareceu. Também colocaram como meta de campanha eleitoral a construção do famigerado Castelinho, o qual foi matéria de nossos jornais de Paranaguá. Colocaram frente à MIV, o Autodor, com o projeto do Castelinho, sabendo que no Valadares precisaríamos de outras ações, de outras necessidades. Recentemente estivemos em Curitiba, juntamente com os demais vereadores, no Palácio, juntamente com o senhor governador, e lá foi prometido uma ponte para a Ilha dos Valadares, que seria construída próximo ao bairro do Pão do Caju. E no ano passado mesmo, estive juntamente com o vereador Jaci, no bairro do 7 de Setembro, indicando o terreno para que lá fosse construído o novo colégio da Ilha dos Valadares, que infelizmente hoje não atende à demanda de nossas crianças. Hoje vemos crianças com 13 anos se sujeitando a estudar no período noturno por falta de salas de aula. Infelizmente, nada aconteceu na Ilha dos Valadares. Não vemos hoje uma marca sequer
do governo do Estado do Paraná. E aqui fica uma pergunta a todos: qual a proposta da próxima eleição estadual para com os moradores da Ilha dos Valadares? O que é que eles vão levar à nossa comunidade como bandeira de campanha? Infelizmente, mais uma vez, a nossa comunidade do Valadares ficou para trás. Promessas que não foram colocadas, que não foram realizadas, nós estamos aguardando. Para os próximos dias, a campanha estará na rua e, com certeza, a população do Valadares dará resposta. Obrigado a todos. O vereador Arnaldo Maranhão está com a palavra. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador. Presidente, vereadores, população, imprensa que aqui ainda está. Quero falar, presidente, inicialmente deixar registrados aí nos anais da casa, porque a gente sabe que o tempo passa, o tempo voa, e nada que fique registrado na casa. O nosso voto contrário ao parecer do Tribunal de Contas, nesse dia 8 de abril de 2014, nas contas referentes ao ano de 2005 do ex-prefeito José Baca Filho. Esse vereador entende que o parecer foi muito amigável ao ex-prefeito José Baca, aprovando com ressalvas, com respeito à votação de todos os meus companheiros, mas está marcado nos anais a votação contra o parecer do Tribunal de Contas desse vereador e do presidente da casa, Marquinhos Roque. Está aqui em nossa casa o presidente do Conselho Municipal da Juventude, o Getúlio Hauen, e a Brena Letícia, que é vice-presidente. O vereador que me antecedeu, o Carlinhos da Ilha, falou das obras do governo Beto Richa. E o presidente e a vice-presidente do Conselho estão aqui na casa justamente para reivindicar e divulgar que no dia 12 de maio será feita uma audiência pública referente ao abandono do Centro da Juventude de Paranaguá. Uma obra anunciada pelo governo do Estado, localizada no bairro do Bertioga, bem ao lado do Colégio Carmen Costa Adriano. E eu esperava, viu, Getúlio, que você viesse com convite de um evento para a juventude lá já dentro do centro de eventos. Que pena que os jovens... Senhor presidente, o silêncio na casa, por favor. Não tem problema, não. Vai esperar um pouquinho. Eu gostaria muito que aquele espaço já tivesse sido sendo utilizado pelo Conselho Municipal da Juventude para realização de palestras, de audiências públicas em benefício da juventude, mas não. Lamentavelmente, infelizmente, o Conselho vem à casa para divulgar que estarão realizando um evento para cobrar das autoridades responsáveis, seja municipal ou estadual. Nesse caso, eu acho que é estadual, eu considero que é estadual, tudo bem que tem a contrapartida do município. E os jovens, antes de partir para esse evento, para essa audiência pública, percorreram as secretarias, foram na imprensa, foram no assessor especial da juventude do governo do Estado, foram recebidos pela chefe do escritório regional aqui, a senhora Ruth Figueiredo, que representa a primeira-dama do Estado. Então, eles foram na Secretaria de Planejamento do município para saber por que da obra paralisada. A empreiteira até já abandonou a obra por falta de pagamento. Então, eu gostaria muito de estar anunciando aqui, Getúlio, que você veio divulgar um evento lá nas dependências do Centro da Juventude. Pena, muita pena mesmo que você venha convocar e convidar os vereadores, Ivan, Vossa Excelência, que fez várias manifestações na FAFIPAR, os jovens precisam da sua ajuda nesse momento também, de
ter que fazer uma audiência pública em frente à obra abandonada, naquele terreno abandonado que hoje serve de mocó. Lamentavelmente, Paranaguá vive essas tristes realidades. Então, quero parabenizar o Getúlio, a Brenda, que estão se mobilizando, vão chamar a juventude no dia 12 de maio, às 19 horas, bem na frente do Centro de Juventude. Será um ato, um ato cívico, público, para chamar a atenção. E paz, meus senhores, essa obra são recursos da Secretaria da Primeira-Dama do Estado, Fernanda Richa. Bom, se a Primeira-Dama, que é quem convive com o governador, fala todo dia com o governador, é um absurdo desse aí, e o governo do Estado, inclusive esse vereador vai solicitar as informações oficiais, o governo do Estado fala que foi a gestão anterior que não fez os trâmites normais para o início de uma obra. Então fica esse jogo de empurra. O ex-prefeito fala que é o governador fala que é o ex-prefeito, e a juventude está aí sem ter um espaço. Quer dizer, deu-se uma oportunidade, criou-se uma expectativa para a juventude, uma obra que seria magnífica, estará abandonada, ruína, dinheiro público jogado fora, abandonada, sem nenhuma resposta à população de Paranaguá e do litoral. Lamentavelmente, parabenizo porque estão numa situação lamentável, de ter que vir a casa divulgar um assunto, estão usando já as redes sociais, para reivindicar uma obra que foi anunciada como a favor da juventude. Então, com a palavra, a senhora Ruth Figueiredo, que é do escritório regional do litoral, ela representa aqui a Fernanda Richa, que traga uma satisfação aos jovens, à nossa casa. Se o presidente assim nos entender, nós vamos fazer um pedido oficial à casa, para saber a que pé anda, se vai iniciar a obra, ou se o que pode ser feito naquele centro da juventude. Porém, a data 12 de maio já está marcada como uma data de um grande momento para chamar a atenção do governo do Estado. Obrigado, presidente, vereadores e a todos pela paciência. Próximo orador a ocupar a tribuna, o vereador Ivan da Fafipar. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador. Um cordial boa noite a todos, aos que nos assistem pela internet, aos que bravamente, com frequência ou assiduamente estão conosco aqui nesta Casa de Leis, acompanhando os trabalhos dessa casa e vendo a quantas anda a política e a ação de cada vereador nessa casa. Também aos demais vereadores aqui bravamente que nos aguardam até o instante para ouvir os pronunciamentos de interesse, todos de interesse público. Eu vim à tribuna essa noite, senhor presidente, para levar adiante uma recomendação, que é uma indicação que o vereador faz, direcionado diretamente ao prefeito municipal. Mais uma vez, muito com frequência, o próprio vereador Maranhão é um dos que mais comenta sobre isso, que o vereador não manda nada, ele indica, ele recomenda, ouve o povo, identifica, lamentavelmente, uma situação de transtorno para a população, faz uma indicação e encaminha, seja lá para qualquer órgão que for. Nós fizemos uma indicação na semana passada para que a CAGEPAR, que é o órgão fiscalizador da CAB Águas de Paranaguá, ela atenda aqui no terminal urbano de Paranaguá. Por quê? Se nós formos perguntar hoje para cada município de Paranaguá, você sabe onde fica a CAGEPAR? Que é onde você deve reclamar sobre qualquer coisa, qualquer dúvida que você tem com relação à CAB Águas de Paranaguá? Eles falam, eu não sei. Eu não procuro a CAGEPAR, que é o órgão que fiscaliza a CAB Águas de Paranaguá, porque eu não sei onde fica. Aí você tem que ficar dizendo, olha, é lá, fica em frente ao Boticário, fica onde era antiga o comércio, você tem que ficar dando indicação para o munícipe. Não pode, um órgão de extrema importância para os munícipes aqui de Paranaguá que querem reclamar da CAB Águas de Paranaguá, qualquer coisa. E a CAGEPAR tem uma equipe competente, inteligente, que tem comprometimento público, tem feito um excelente trabalho, atendido a comunidade. Todas as reclamações que chegam hoje até a CAGEPAR, através do Cláudio e o Luciano que estão lá, elas são atendidas. Em sua grande maioria, os munícipes saem de lá satisfeitos com a ação do órgão fiscalizador. No entanto, senhor presidente, mais uma vez nós reiteramos, complicado, como que você vai procurar um órgão fiscalizador se você não sabe onde encontrar? Aí você tem que ficar dando referência, é muito complicado. Então, qual que nós fizemos? A mesma indicação, a mesma recomendação que esse vereador fez para que
o PROCON seja ali no terminal urbano, numa sala onde o povo está, para que o povo possa fazer reclamação, também a CAGEPAR se instale ali. Ali tem comércio, tem bar, tem não sei o quê. Não estou aqui criticando a atividade de ninguém, comércio de ninguém. Mas ali é um local público em que deve ser usado, do meu entendimento, meu humilde entendimento, para o interesse público. O CAGEPAR atendendo lá vai atender muito bem o povo. Exatamente, na área central, enfim. Outro assunto que me vem novamente a essa tribuna, enquanto não se resolve, nós temos que cobrar. E aqui é o lugar. Porque aqui na tribuna é onde estão não somente os munícipes, mas também os jornalistas que nos acompanham. É daqui que passa-se as nossas dificuldades que nós encontramos com o povo lá fora, e a imprensa faz o teu papel. Sim, por favor, vereador. Só para ajudar, é que o tempo é 7 minutos, então não vai dar tempo de me inscrever, não vai ter tempo. Por favor. Rapidamente. Na Avenida Governador Manuel Ribas, ali, que vai Vila Paranaguá, sentido Jardim Araçá, está tendo um vazamento no meio do asfalto. Do asfalto está vertendo água. Avisei a empresa ontem, a Águas de Paranaguá, deveria ter procurado a CAGEPAR, não fiz, liguei direto para a Águas de Paranaguá. Desde ontem que eu avisei, mas desde sexta-feira que começou o vazamento, e eu achei que foi por conta das chuvas que ficou a poça d'água, mas não. Vazamento grande, e a empresa até agora não apareceu, é lamentável. E aonde fica a questão da sustentabilidade? Sustentabilidade. Acho que a empresa não sabe o que significa sustentabilidade, mas vamos lá. Por favor. Rapidinho. Só para, vereador Adriano, no outro dia, na sexta-feira, acho que retrasado, de tardezinha, quando eu passei, tinha um caminhão Munk no final da Rua da Praia, na subida, pegando o motor de alguém ali. Botou ali e furou um cano. Ninguém deu bola. A Guarda Municipal, que fica lá multando o pescador e fazendo onda lá com trapiche, nem deu bola para o caminhão, furou lá e ninguém deu bola. Eu fui lá porque o Nilo tem um escritório na esquina, acabei indo lá à noite, a água vertendo. Eu liguei para o Mário, no mesmo dia à noite, meia-noite, eles foram lá porque estava vertendo e ali estava comprometendo a questão do patrimônio público. Onde que estava a Guarda Municipal daí para multar? Fala para mim. Muito bem. Então, vamos dar sequência aqui, senhor vereador. Com relação à sinalização das obras do canal da Labra e também do Bertioga. Não é a primeira vez que nós viemos até essa tribuna para reclamar sobre uma sinalização de uma obra de custo faraônico, 2 obras de custo faraônico de mais de 8 milhões de reais, em que não tem uma placa avisando o munícipe que está em obras. É lamentável. Até o vereador Edu, se estivesse aqui, ele perguntou o nome da empresa, eu diria que o nome da empresa é Tiquinho. Faz um tiquinho aqui no Labra, daqui a pouco fica 20 dias parado, faz um tiquinho no Bertioga. Faz um tiquinho no Bertioga, fica 20 dias parado, faz um tiquinho no Labra. É para acabar. É lamentável. Bem-vindo a Paranaguá, onde nós costumeiramente dizemos que aquilo que não aconteceria em nenhum outro lugar do mundo, aqui é natural. O sobrenatural em qualquer outro lugar, aqui é natural. Então a gente vai bater até que essas placas estejam lá atendendo a comunidade. Parabéns ao Getúlio e à Brenda pelo evento, por esse protesto que vai estar acontecendo no dia 12 de maio, às 19 horas, e pode contar com a presença desse vereador. Deus abençoe a todos. Convido o próximo orador a ocupar a tribuna, o vereador Adalberto Araújo. Será o último vereador. Temos inscrito ainda o vereador Ricardo, o vereador Adriano Ramos, que ficará inscrito para a próxima. Peço a palavra, senhor presidente. Qual a palavra? Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, população que nos acompanha nesta noite na sessão, aqueles que também nos acompanham pela internet. Eu inicio minha fala esta noite, senhor presidente, fazendo uma homenagem aos jornalistas do nosso país, em especial a esses jornalistas e profissionais que fazem a cobertura dos trabalhos aqui na Câmara Municipal, porque entre as 6 datas comemorativas desta categoria profissional, uma delas é a do dia 7 de abril. Né? A outra data, também considerado o dia do jornalista, é a data de 3 de maio, por ser a data da liberdade de imprensa instituída pela ONU em 1993. Já a data de 7 de abril, ela foi instituída pela Associação Brasileira de Imprensa, em homenagem a João Batista Líbero Badaró, médico e jornalista, que morreu assassinado por inimigos políticos em São Paulo em 22 de novembro de 1830.
O movimento popular gerado por sua morte levou à abdicação de Dom Pedro I no dia 7 de abril de 1831. Um século depois, em 1931, em homenagem a esse acontecimento, o dia 7 de abril foi instituído no nosso país como o Dia do Jornalista. Então, a homenagem deste vereador a todos os profissionais da imprensa, em especial aos jornalistas que fazem a cobertura dos trabalhos aqui na Câmara Municipal. Falando também em imprensa, em comunicação, eu quero cumprimentar a nomeação do advogado Maurício Vitor Leone de Souza, que foi, além de advogado, ele tem programa de comunicação, tem um estreito relacionamento com a imprensa local, principalmente através da Rádio Litoral Sul, e ele foi escolhido pelo prefeito Edson Kerstin como novo assessor de comunicação ou secretário municipal de comunicação do governo Edson Kerstin. Então, os nossos votos, né, e o desejo de que façam um excelente trabalho à frente desta pasta. Cumprimentar também, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, o administrador Carlos André Griguc, que está assumindo a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. Vou falar também, senhor presidente, a respeito do encontro com lideranças comunitárias, filiados do PMDB e outras personalidades do nosso Estado, que estiveram na Biblioteca Pública Municipal Leôncio Correia, na final da tarde, início de noite da última sexta-feira, para tratar a respeito da candidatura própria do PMDB ao governo do Estado e ao Senado da República. Naquela oportunidade, nós fomos convidados a compor a mesa e, generosamente, nos foi oportunizado o uso da palavra. E, naquela oportunidade, eu fiz uma breve reminiscência, justamente lembrando do período da ditadura, que recentemente completou 50 anos, também rememorado aqui nesta casa em meu último pronunciamento. E eu citava naquela oportunidade a luta que Paranaguá travou também, através de algumas personalidades, como o senhor Nilton Abel de Lima, outras figuras também históricas ali do Sindicato dos Ensacadores, dentre as quais, modestamente, eu cito meu pai, Josué Pequeno de Araújo, que se encontra aqui nesta casa, nesta noite. Também figuras como Amadeu Geara, que desde pequeno ouvia falar das histórias do meu pai, tive a oportunidade não só de estar ao seu lado naquela oportunidade, como também de tirar uma fotografia que certamente será guardada com muito carinho. Embora possivelmente venhamos a estar em palanques opostos na próxima eleição para o governo do Estado, fica a minha admiração, meu apreço pelo senador Roberto Requião e o desejo de que realmente possamos contribuir de alguma forma para esse processo democrático. Para finalizar, senhor presidente, eu quero apenas registrar a categoria dos profissionais do magistério, que este vereador Adriano Ramos e outros tantos colegas vereadores estamos empenhados em, colaborando com o prefeito Edson Kerstin, encontrar alternativas para a valorização da classe, não só da classe do magistério, como de todo o corpo funcional, de todos os demais servidores do município de Paranaguá, neste momento financeiro difícil, momento em que há necessidade de adequação da folha de pagamento à lei de responsabilidade fiscal. Muito obrigado, senhor presidente. Não há mais oradores para essa noite, senhor presidente. Sim, vereador. Mais uma vez, senhor presidente, deixar registrado e fazer um pedido ao vereador Maranhão. Na prestação de contas do Silviane, eu falei da questão que não vem agregado o valor arrecadado pelo incentivo das fundações. Então, eu queria que Vossa Excelência fizesse oficialmente pela Comissão de Turismo e de Assuntos Portuários, principalmente da questão das fundações, o que se arrecada, né? E também, senhor presidente, reclamava muito na gestão anterior que depois do Carnaval vinha sempre uma prestação de contas para essa casa e a turma ainda reclamava. Vossa Excelência lembra muito. Então, que Vossa Excelência também peça a prestação de contas do Carnaval, que venha essa casa também, como vinha na gestão anterior, para que a gente possa olhar de perto, senhor presidente. Obrigado. Sim, vereador.
manifestar, senhor presidente, a pessoa do vereador Ricardo, na última reunião que aconteceu aqui. Eu achei assim que, falei para ele depois da reunião, e estou falando de público porque a manifestação dele foi perfeita, o encaminhamento foi muito bom, e ele, de fato, esclareceu bastante a manifestação e o entendimento das pessoas foi perfeito por conta de toda a situação que aconteceu naquela sala ali. Eu achei que ele faz a manifestação, o conhecimento dele da história, de toda a dificuldade que aqueles servidores da área da educação tiveram, ele assim o fez e fez com muita facilidade. Obrigado, vereador. Sim, vereador. Eu peço a palavra. Me parece ter ficado convencionado que nós iríamos observar o regimento. Então, encerrado o expediente, deveria ter sido encerrada a sessão, salvo engano deste vereador. E também, senhor presidente, o artigo 170 diz que o vereador somente usará da palavra naquele rol elencado no próprio artigo 170. Fora disso, está vedada ao uso da palavra. Okay. Então, se é para observar o regimento, tem que observar o regimento. Ok. Né? Obrigado. Ok. Senhor presidente. Senhor presidente, como sabem, eu sou um católico praticante e ontem, ao terminar a missa na matriz da Igreja Nacional do Rosário, eu fui abordado por várias senhoras que pediram a minha ajuda para compor um abaixo-assinado, e no abaixo-assinado consta o seguinte: Excelentíssimo Reverendíssimo Dom João, vimos a presença de Vossa Excelentíssima Reverendíssima a fim de pedir que não prive a nossa comunidade da presença de nosso muito querido, estimado Padre José Miguel, que é nosso guia e quem confiamos plenamente na condução de nosso paróquia. O que acontece? Está sendo feito uma adequações para que muitos padres se transfiram a outras paróquias. Eu vejo assim, pelos reclamos daquelas senhoras, o Padre José Miguel tem 23 anos frente à catedral, e sua mãe, ela encontra-se bastante enferma, e é ele mesmo que cuida da sua digníssima mãe, e com certeza terá dificuldade com essas adequações. Okay. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão, marcando a próxima no dia 10 de abril, às 19 horas.